Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como as das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu vou dizer o tema, depois nós vamos construir esta palavra. Eu gostaria que você entrasse no contexto. Mesmo assim eu me alegrarei. Esse texto de Abacuque, eu não vou falar dos 3 capítulos, eu apenas vou introduzir, para que vocês saibam que o que aconteceu há 2.600 anos atrás é uma repetição da história. Ali com a nação de Israel, sobre o domínio dos caldeus. Hoje, nós estamos vivendo no tempo da igreja, em que o próprio Cristo, há 2.000 anos atrás, ele reconheceu o domínio espiritual que está sobressaindo nesses dias na terra. E até hoje, o príncipe desse mundo foi reconhecido por Jesus, e ele é Satanás. E na realidade, nós temos uma luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas essa luta foi vencida na cruz do Calvário, através da morte de Jesus, porque ele levou toda a maldição que ali estava contida em toda a humanidade. E todos aqueles que recebem Cristo como Salvador pessoal, ele é abençoado pela graça, o favor de Deus, o presente de Deus de serem perdoados. E também no mesmo momento, foi incluído também, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O presente de Deus sempre é completo. E você sabe que, dentro da vida que você vive, você olha para a Bíblia e você faz as suas comparações. E o Velho Testamento, muitas vezes, é lido e não é entendido. Mas eu quero construir aqui alguma coisa que nós falamos dentro da visão da fé, que nós ensinamos no Rema, que é a nossa escola, centro de treinamento bíblico, que temos todos os anos na igreja. E se você ainda não fez, você deve participar, porque traz luz e traz um despertamento espiritual. Quando entra em cena o profeta Abacuque, ele disse, a primeira manifestação dele: Senhor, quando o Senhor vai me escutar? Por quê? O domínio da nação estava entrando em decadência. Quando ele demonstra no capítulo 2 o padrão, ele diz, olha, você precisa estar numa posição de vigilância, uma torre de vigília, para saber o que está acontecendo. E até saber como que funciona a visão, porque ela vai ser escrita em letras grandes. E você vai lendo dentro do contexto, ela diz assim, eis o soberbo, não tenho prazer nele, mas o meu justo viverá pela fé. Então, no meio do caos e das dificuldades, só há livramento para o justo. Só há o ouvido de Deus para aqueles que oram hoje, no nosso tempo, no nome de Jesus. E tudo aquilo que você faz, ou em oração, no nome de Jesus, as coisas acontecem. Você crê nisso? Porém, nós sabemos que no 3º capítulo, a coisa começa a mudar. E ele diz assim,
ainda que a figueira não floresça. Estava diante dos olhos do profeta uma realidade. O tempo que eles estavam vivendo parecia, em função da escravidão, da decadência espiritual, da falta de fé, da falta de governo, a legislação, homens legislando contra o povo. O povo de Deus perdeu o brilho, perdeu a fé, perdeu o desejo de buscar a Deus. Mas o profeta começa clamando, lamentando, mas o discurso dele começa a mudar quando ele coloca os seus ouvidos para escutar a obediência que devemos ter para com Deus. Deus atua em todas as circunstâncias, mas nós temos que ter compreensão que a nossa confiança tem que ser maior em saber que Ele é maior que as circunstâncias, as adversidades, os problemas, porque o Deus é, e nós precisamos conhecê-lo como Ele é. Ele é amoroso, os seus atributos, as suas qualidades, ela traz de uma maneira acessível para nós compreendermos que nós vamos sempre viver uma vida correta, digna, de justo, e as coisas dando certo. Mas se porventura não der, você tem o escape de Deus. É a fé. É saber que você tem confiança em Deus. Quando tudo começa a ficar ruim, as coisas começam a funilar. E se você não tiver Deus e não tiver a palavra, o ABC da fé na tua boca, você entra em decadência. E o povo naquela época entrou a economia em decadência. Entrou uma agrícola arruinada. Entrou o alimento escasso. O rebanho perdido e a alegria se foi. A coisa mais terrível que tem é você perder a alegria pessoal. É você perder a sua alegria dentro da sua casa. É você perder a alegria a quem você serve de coração. Porque você, quando começa a perder a alegria, você esquece da obediência e dos princípios. E quando os princípios saem de cena, você está tirando os marcos que foram colocados por Deus, os marcos que foram colocados pelos seus pais, e os marcos que o Espírito Santo tem dado como luz para que nós caminhemos nele. Eu não estou exigindo uma igreja, eu não estou exigindo posicionamento seu se você não quiser. Mas eu quero só te dizer que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, vem o apóstolo João diz, estamos na última hora. E a palavra diz que teremos filhos desafeiçoados, não os nossos. Por isso que nós não podemos sair da palavra. Teremos filhos rebeldes. Não, nós não podemos sair do princípio. Teremos filhos com condutas erradas? Não, porque os nossos filhos são diferenciados. A igreja é diferenciada, porque Deus, Ele quer reinar através do seu Espírito e da sua palavra. Então, quando você vê que as coisas não estão florescendo, nada está frutificando, nada prospera. Você já ouviu aquela frase que, no popular, eles dizem, uma vez, tem determinado momento que você está por cima, tem determinado momento que você está por baixo. Quando você está por cima, está entrando o din-din, está entrando algumas oportunidades, tudo bem. Aonde você tem colocado os seus princípios? E muitas vezes, quando você está por baixo, se você não tiver a palavra de Deus armazenada no seu coração, nada vai funcionar. Porque o segredo está em declarar aquilo que nós vemos. E assim, Abacuque começou a enfrentar essas dificuldades. Porém, mesmo no mundo moderno hoje agora, ele foi para aquele tempo, mas o que aconteceu com ele não vai acontecer conosco, mas tem acontecido agora nos últimos dias. No mundo moderno que você está, ainda que o governo esteja legislando contra a igreja, ainda que está com dificuldade, está desabando coisas, estruturas, ainda que você precisa entender,
eu me alegrarei, porque eu vou fazer do princípio daquilo que a palavra diz diferente. Mas a Bíblia diz em Romanos que o mundo moderno, em Romanos 8:22 diz que a natureza geme. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Sabe por quê? Nós que somos filhos de Deus, nós somos contra o pecado. Nós somos contra essa legislação que quer tirar a verdade da Bíblia e colocar a verdade do homem. A verdade do homem é intelectual, é narrativa e muitas vezes transformando em mentira. Porque a Bíblia fala, quando foi revelada a sabedoria de Daniel, aumenta a ciência, aumenta a tristeza do homem. Porque ele passa a conhecer que ele é limitado, ele tem medo de morrer. Mas enquanto está vivendo, ele quer criar um Deus interior, um Deus dele, um Deus para ele. Porque a palavra fala em Timóteo capítulo 3, egoísta, maldizente, insatisfeito. E nós não podemos ter esse comportamento. Eli Parreira não pode ter esse comportamento. O pastor não pode, você não pode, a nossa família não pode. Porque esse mundo moderno, ele quer nos tragar. Recente agora, eu vi uma publicidade lá de Petrolina. Nós estamos com uma obra crescendo, avançando, com milhares de pessoas no sertão. A maior igreja do sertão está sendo construída lá. E muitos outros ministérios sendo bem-sucedidos. Porque nós se alegramos quando as outras comunidades crescem também. Porque é o mesmo Cristo. Porque não importa a maneira que o evangelho seja pregado. O importante é que seja pregado, que a sua boca fale daquilo que o teu coração está cheio, e que você dê um bom testemunho para que se converta. Lá em Petrolina, a Câmara aprovou que não deve ensinar ideologia de gênero, e outras cositas mais que prejudica a cabecinha da nossa criança. Chegou lá no Supremo agora, está sendo revogado, para que ensine. Irmãos, nós estamos gemendo, porque a igreja está sendo preparada para ser arrebatada. Então você deve ter como o Espírito Santo, se ele intercede por você, por gemidos inexprimíveis, começa a gemer na oração dizendo: Deus, eu não tolero essas coisas dentro do nosso mundo, porque o nosso mundo tem que santificar, porque o santificado santifica-se mais, mas o sujo, suja-se mais. Cuidado do ambiente que você frequenta. As más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas eu sou crente. Um crente que leva tudo na liberdade. Eu posso, eu não senti. Deus não falou comigo. É porque você não está lendo a Bíblia. A Bíblia não está cheia de proibições. A Bíblia está cheia de caminho que te leva à luz, à santidade e descobrir e receber a revelação daquilo que Deus é. Se Deus é poderoso e você ama Jesus, diga glória a Deus. Oh, aleluia. É com esse povo que nós vamos morar no céu. O versículo 23 diz: o homem geme também. Não só ela, mas todos nós. Não só a natureza. Gememos em nós mesmos, aguardando a redenção. Irmão, nós temos que ter prazer de dizer: eu vou falar daquele que transformou a minha vida. Eu sou do tempo que o testemunho vale. Tem vontade de falar: o que aconteceu com você, Jonatinha? Jesus mudou a minha vida, gostei muito. Comia salsicha, tal, mas hoje está comendo do bom e do melhor. Sabe o que é Bíblia isso? A Bíblia fala, em Salmo 112, levanto do pó o desvalido e faço assentar na mesa como príncipe. É comida boa, é viver com Deus, quando nós temos uma palavra que sai afiada dos nossos lábios. As nações tremem. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. O colapso da terra não é o colapso do céu. A terra pode gemer, tremer, mas o céu, ele está habitado por seres espirituais. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui em você. Ele está dentro dessa atmosfera. E não vai existir colapso se você colocar a fé
devidamente no lugar certo. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos cansamos. A fé vem por ouvir, e é por ouvir a palavra de Deus. Isso vai transformar a nossa vida. Então esse colapso não é para nós, porque o trono de Deus, ele não treme. E o inimigo não pode bagunçar aonde há Deus, aonde há o Espírito Santo, aonde há uma tocha, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Oramos aqui na oração que nós temos que orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, nossos jovens, orar pelos casamentos, orar pelos nossos casais recém-casados, de 5, 10 anos. É aí que a coisa começa a pegar. É onde vai assentando, é ferro afiando ferro. É onde tem os choques, mas tem que prevalecer o ensino da palavra. Não é isso que eu quero falar. Qual é o propósito? É revelar a verdadeira fé. Aconteceu lá com Abacuque. A verdadeira fé começa a florescer aonde há escassez, aonde há dificuldade. Que a alegria do justo não nasce em circunstâncias, nasce na comunhão com Deus. E o Senhor continua sendo a nossa força. Porque quando a nossa fé é provada, o favor de Deus se revela. Esse homem colocou num diário, foi 3 capítulos apenas, falando da crise espiritual pessoal, falando das injustiças que estavam acontecendo, e estava crescendo, economia ruim, os inimigos se aproximando, mas Deus disse, o mesmo homem que começou lamentando e com insegurança, Deus disse, olha para a faixa, olha para o outdoor, vê o que está escrito lá, o meu justo viverá pela fé. Esse homem inspirou homens do Novo Testamento para falar a mesma coisa. Em Romanos capítulo 1, fala, o meu justo viverá pela fé. Aquele contexto estava mostrando que o poder do Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Por isso que diz lá, o justo, ensinado por Paulo, precisa entender a pressão em Roma. Mas eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus. Mas meu justo vai viver da fé. Gálatas precisou ensinar para os religiosos que dependiam de salvação pela lei. Era impossível, embora a lei foi dada por Deus. Era justa, santa e boa. Mas o homem, na condição de contaminado pelo pecado, se não ter o arrependimento e não mudar de vida, não nascer de novo, como que nasce de novo? Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Quem crê e é salvo, diga amém. Estamos juntos. Então, este homem começa a aprender a ler. O justo viverá pela fé. Ele começa lamentando. E ele começa no capítulo 3 entendendo que o meu louvor será sempre a minha expressão de paz, alegria. Independente das circunstâncias, eu verei. Então todavia eu louvarei o Senhor no meio das circunstâncias. Todavia você, no momento mais difícil da tua vida, você tem que ter uma expressão de louvor. Não é a ausência da igreja que vai te trazer vitória. Quando nós nos isolamos porque somos feridos por alguma coisa, nós precisamos estar expostos ao Espírito Santo. Muitas vezes estamos certos, muitas vezes estamos errados, mas o que precisa é ter o arrependimento no coração. Porque fala aí fora que a conduta da pessoa faz o monge. Mas fala aqui dentro diferente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você está com algumas dificuldades, lamentando ou
Dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade de ver o que está arruinando o presente século. Você está de concordância do que está acontecendo? Você está na sintonia? Tem muito crente dando pontos às coisas que o diabo está fazendo. Na área política, na área espiritual, na área familiar, na área econômica, na legislação de todo mundo alegre com um bujão de gás. Eu não vou entrar na política. Todo mundo alegre só com um prato de comida. Eu já tive nesse período. A minha família também precisou se reunir, trabalhar todo mundo desde criança para vencer essa etapa. Eu já estou na 4ª geração de pessoas salvas. Minha família veio do espiritismo, tocou bumbo também, e era do catolicismo. Tinha terço. Meus irmãos mais velhos foram coroinhas. E aprenderam muita coisa boa. Mas quando Jesus mudou a minha vida, Ele pediu um pouco mais. Anda na verdade. Coloca a tua família na verdade. E é isso que Ele fala comigo e com você. Não importa o seu passado. Diz 2 Coríntios 5,17. Isso você tem que ter de cor e salteado. 2 Coríntios 5,17. O que diz lá? Se alguém, é você, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, quando as coisas começam a ficar difíceis, você começa a medir a sua fé, não por aquilo que você tem, por aonde você está, aquilo que você tem no banco, ou o nome da sua família, você tem que medir a sua fé, aquilo que você conhece de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, mas pastor, eu conheço. Teve um homem que também falou, e ele venceu essa batalha. E no meio do caminho ele disse uma palavra dizendo assim, vamos ver se você sabe aonde está isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Esse homem é Jó. Ele venceu. Mas ele mesmo disse, eu só o conheço, ou melhor, eu só o conhecia de ouvir falar. Todos estão falando de todos os cantos do país, de uma Bíblia, de uma espiritualidade. Mas nós precisamos saber de onde provém essa força. Porque nós precisamos usar o poder da palavra e a transformação dela, para nós ganharmos pessoas para Cristo, para que ninguém viva no momento de espiritualidade sem a vitória de Deus. E quando tudo parece falhar, a fé é testada. É o que aconteceu com Abacuque. Ele começou a ser testado. Mas se ele fosse uma pessoa que não tivesse um bom ouvido, um bom escutador, fala assim, eu tenho um bom ouvido. Provérbios 1:33 fala assim, aquele que me der, Deus falando, aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ainda que a figueira não floresça. Está acontecendo só comigo. Eu vivo sob perseguição. Ninguém me ama, ninguém me quer. Muitas vezes isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é com as pessoas. O comportamento é um comportamento amargo, é um comportamento indiferente, é porque a figueira não está florescendo. Você está entrando em estágio que pode ser estágios decadentes. Tira isso dessa plataforma. Digite isto. É errado. Delete. E construa o que Deus quer fazer. Porque quando o profeta viu essa situação, que foi uma crise total, que nós não precisamos tê-la. Fala assim, eu não preciso ter essa crise na minha vida, na minha igreja, na minha família, porque eu tenho Deus. A figueira fala, ela fala da alegria e da beleza. Quando ela não floresce, você perde a fé e a esperança. Já passou por um estágio de depressão?
quando tudo parece perdido e a fé parece fraca. Tem um livro muito maravilhoso na biblioteca, na livraria, Kenneth Hagin. Isso é muito bom. Quando a fé parece fraca, tudo perdido, a vitória perdida. Você começa a entender que você não vence por blá, blá, blá. Você não vence por uma expressão apenas de palavra. Você não vence só por estar vestido de cordeiro. O cordeiro tem que estar dentro do teu coração. Foi assim que o apóstolo João ensinou sobre o amor e o pecado. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tende um advogado perante o Pai. Mas ele diz, quando começaram a pressão, o teu coração, o Deus que está nele é maior. E a avaliação de Deus sempre é amor. A avaliação de Deus é sempre por arrependimento. A avaliação de Deus é sempre mudar de caminho. A avaliação de Deus é nos dar a sensibilidade para fugir dos ambientes que estão denigrindo a nossa fé. A conversação que está matando a vivência do Espírito Santo dentro de nós. Nós não podemos fazer isso por dinheiro. Nós não podemos fazer isso para agradar as pessoas. Mas nós temos que ter uma essência a qual deve predominar na nossa vida. Porque quando Jesus fala, Ele fala comigo e com você. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. A videira fala também, ela fala da doçura e da comunhão. Quando falta o fruto, a vida parece amarga. A Sueli esse dia me... Você não quer essa uvazinha? É gostosa, é doce. Veio vinhateira de parreira. Viu? E na realidade, quando a gente perde a doçura, a gente perde tudo. Isso eu estou falando em vários ambientes. Quando você perde a doçura, você perde tudo. A oliveira fala, é a unção e a luz. É a oliveira que faz o óleo, a unção e a luz. E quando o azeite falta, a lâmpada se apaga. Ah, Moisés teve uma experiência assim. Ele desceu do monte, brilhava o rosto. Teve que pôr um lenço, um véu, porque resplandecia. Todo mundo via a glória de Deus resplandecente dele. Mas teve um período da vida dele que os anos passaram. O lenço estava lá. O véu estava lá. Mas não brilhava mais. Onde está brilhando sua vida? Agora eu não estou fazendo exigência. Eu estou te dando a solução. Porque quando você deixa Jesus brilhar, como Helena vai brilhar, porque o nome dela brilha, é o que significa. E abençoamos para que isso tenha a vitória. Os campos falam da provisão. Quando não há colheita, há desânimo. Puxa vida, eu não vou trabalhar hoje. Está certo. Não estou plantando, não estou colhendo. As coisas, e as insatisfações começam a gerar. E as coisas começam a perder o controle. Você perde a provisão. Os currais falam também da segurança quando estão vazios, porque há medo. Mesmo em tudo isso, Abacuque, lá do passado, ele decidiu não agir em desespero, mas ele decidiu confiar em Deus. Eu pergunto para você, ainda que tudo fale, você acha que Deus falhará com você pelas promessas que nós cantamos, pela palavra que nós falamos, o que está escrito na Bíblia? Deus de aliança, Deus de promessa, Ele não é homem para mentir. Você confia na palavra do homem ou na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela vai sobressair. A palavra de Deus nunca será vencida, porque o próprio Cristo disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Sabe por quê? Ele está comprometido comigo e com você. Parece que nós somos fracos, inválidos, talvez perdidos no meio da multidão. Não! Nós temos a luz, nós temos o farol, nós temos a luz que brilha fora e dentro. É onde Cristo escolheu você.
escolheu a tua família. Ah, meu irmão, esse é uma palavra para que você também desperte, porque os dias podem ser bons e os dias podem ser maus. São fases, pode estar em cima e pode estar embaixo. E como que é as suas decisões, e como Deus vê, como é o seu comportamento nessas oscilações de tempo, de espaço, de circunstância, de adversidade, de pressão. Como que você reage na pressão? Todo mundo é errado? Não. Creia na palavra. A palavra diz que Deus falou com o profeta. E ele ouviu: o meu justo viverá pela fé. Fala assim: eu sou justo e viverei pela fé em Cristo, porque Ele é a minha segurança. Meu irmão, eu registrei aqui que a fé permanece em pé quando tudo cai. É a fé que o céu reconhece. Quando o céu reconhece a tua fé, o apóstolo diz em Romanos 12, 2 e 3, fala que você e eu, nós, recebemos uma medida de fé. Então você precisa ter uma fé crescente. É no momento de pressão que você demonstra o que você tem por dentro. É no momento de pressão, é o que você fala, o que você tem por dentro. É no momento em que você pode falar de Deus. Então, eu quero te dizer, quando tudo parece que está difícil, você precisa pôr a sua fé em cena. A sua fé precisa estar estaqueada. Ela precisa estar segura. Porque você é âncora. Porque quando você recebe Cristo, você passa a ter uma sustentação. A decisão da vida e da fé é o que o nosso querido Abacuque, só lembrando vocês sabem melhor desse entendimento. Naquele tempo, os profetas, eles eram cheios do Espírito Santo para determinadas missões e tempo. Não era permanente a presença definitiva do Espírito Santo. Nem tampouco conheciam essa expressão Espírito Santo. Mas ali conheciam. A mão do Senhor está sobre ele. O Senhor fala através dele. Este é o meu ungido. Mas no Novo Testamento você pode fazer melhor. A aliança que você tem é superior. Os pensamentos que habitam em você é superior. Sabe por quê? Há um ensinador que chama Espírito Santo. Há um mestre que chama Espírito Santo. Há um Espírito Santo que é uma pessoa que está dentro de você para falar e te conduzir, para que no momento, atestando que a fé que o céu reconhece te torna viável a passar qualquer tipo. Posso enfrentar o que for. Pode ser qualquer tipo de vento. Deus está olhando para você. Você é o meu melhor, o meu vencedor. E quando a alma diz, mesmo sem ter, eu adorarei. Olha a decisão do profeta. A alma dele estava dizendo, eu não tenho, mas eu vou dizer, eu louvarei ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. Porque quando nós começamos a confiar naquilo que temos, naquilo que somos, ou dentro da nossa capacidade natural, isso pode esfriar, isso pode perder o norte, a sua visão pode ofuscar, e você talvez fique até cego. Por isso que falo que na terra de cego, quem tem um olho é rei. Não, eu quero ver com meus dois olhos. Fazer igual Elias. O Senhor revela para ele, fala para o meu menino lá ver o que ele está vendo, não está certo. Ele viu uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem. Foi profetizado que não ia chover. E quando ele disse, vai chover, ele pegou a carruagem e começou a correr. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo fala, você, foi eu que escolhi. Não fosse vós que escolhestes a mim.
Eu vos escolhi a vós. Jesus, Deus escolheu você, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então você pode fazer o melhor, porque Abacuque diz, no mesmo, eu não tenho, mas eu o adorarei. Eu não posso ver, eu não consigo ver o que vai acontecer, mas eu li que o justo viverá pela fé, e haverá livramento. Ele começou a louvar, e eu quando comecei a meditar nessa palavra, o Zezinho vai entender, quem sabe fala, quem sabe canta, é só pequena escola. Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei do Senhor. Com azeite Ele me ungiu, minha vida Ele transformou. Irmãos, tudo que nós cantamos, tudo que nós lemos na palavra, Ele traz o vigor de um cântico novo nos nossos lábios. Então você precisa cantar, louvar, ainda que tem um relatório negativo, ainda que você tem que colocar, eu adorarei, eu sou adorador, eu sou filho de Deus, eu não temo o que o homem possa fazer, eu não temo o homem, porque eu estou nas mãos de Deus, e quando você é um escolhido de Deus, Deus não permite que você seja tocado. Então, para os vencedores aqui, que vai ter uma postura diferente, um cântico novo, no meio da prova, da adversidade, da luta, diga glória a Deus. Eu vencerei. Puxa. Deu até sede agora. Eu me alegrarei. Quando o fruto vier, não. Me alegrarei agora, eu vou dançar para minha conta encher, eu vou dançar para pagar o cartão de crédito, eu vou dançar para pagar as contas. Ah, meu irmão, o mundo moderno, lá para Abacuque, ele não via os boletos, mas ele via o campo não produzindo mais, e tem gente que só vê os boletos, ou ele crê que Deus deu e fica sempre, todo mês chorando. Nós tivemos uma palavra sobre a entrega, quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Pensa você dê essa resposta. Você quer administrar pouco, ou você quer administrar muito? Então a tua fidelidade começa nos passos dos pequenos começos. Por isso que a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Ah, mas pastor, eu sou devedor, eu já sou crente, eu tenho uma conta igual caderneta de venda do passado. Escreveram lá no papel de pão, vários anos que eu não dei. Você não deve nada para Deus. Põe a sua vida em ordem e continua. E saiba que a partir do momento que você decidir ser um homem próspero, uma mulher próspera, uma família próspera, seja fiel naquilo que Deus te deu. No pouco, para entrar no muito. E seja fiel naquilo que Deus vai fazer. A alegria é um ato de fé. Não é de sentimento. Ixi, eu estava cantando isso, quando a primeira vez que eu cheguei, abri a porta de casa logo cedo, que eu fui no exercício, eu vi que a minha mulher estava na cozinha, eu diminuí o tom, eu estava vindo cantando. Eu me alegrarei, lá no carro. Eu me alegrarei, estava difícil para ir. Eu levantei e comecei a pensar nas coisas, comecei a pensar em algumas pessoas, comecei a pensar em algumas coisas que eu tinha que fazer. Eu falei, não, eu vou levar meus pensamentos à obediência de Cristo e vou cantar. Porque nada pode me remover do altar. Porque uma das coisas que é fácil para o diabo é quando você joga a toalha. Aqui nós não podemos ninguém jogar a toalha. Porque os céus, ele é composto de vitoriosos que recebem força de Deus. Eu que te dou força, eu que te dou graça, eu que te dou vencimento. Olha, os homens que mais tiveram expressão sobre frases e tempo, um deles é Jó, quando ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Deus multiplicou 2 vezes mais.
tudo que tinha perdido. Daniel foi levado para a boca do leão, dos leões, né? Tinha muitos. Mas o rei não podia mudar o decreto. Mas quando ele foi lá para ver, Daniel, sai da cova, você está aí? Ei, fica tranquilo. Ele saiu intacto. Eu nunca vi um homem cheirar capim. Ele cheirou capim. O leão queria carne. Ele não tinha gosto para o leão. Sabe por quê? É assim. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O mundo quer trazer uma alegria falsa, falsificada. Quer pôr metanol na bebida. Está produzindo morte. Mas o Espírito Santo ele põe dentro de nós um vinho novo. Oh, aleluia, onde você pode cantar no momento da crise, onde você pode cantar no momento da adversidade, e aonde Deus vai estar com você em todos os momentos. Ele encontra força. Aonde? No louvor. Porque quando você começa a louvar, Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Romanos 8:37 diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A adoração no meio da provação, da adversidade, da dor, é o som mais poderoso que o inferno não quer ouvir. Canta, mas não estou te perguntando se você é afinado ou não. Nós temos uma netinha que a gente faz assim para ela, pequenininha. Ela já entra no louvor só com e não sabe cantar, não sabe falar, só com ela vai entrando na melodia. Porque é dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Irmãos, nós precisamos nos tornar uns pequeninos. Eu tive dificuldade essa semana. Pôr um cântico novo. Mas toda vez que estava querendo limpar. Você já viu entrar areia grossa numa rolimã? Ou num motor? E eu fui insistir todas as vezes que o meu sentimento quis abafar meu som. Eu falei, não, Deus me levantou para entregar o louvor, cantar. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E eu comecei a fazer aquilo que eu sei fazer. Sabe o quê? Cantar os hinos que eu posso cantar. E lá não tem ninguém querendo saber se eu estou afinado ou não. Ali há a singeleza de coração. É isso que nós devemos fazer. E quando você louva, você pode mudar seu coração por muitas coisas. Porque a fé, ela não nega a realidade da adversidade, da provação, da enfermidade. A fé te lança a depender de Deus no nome de Jesus para você ser curado. Mas ela enxerga acima de tudo isso. Ela sempre enxerga uma saída. Porque a força que está em você é uma força das corças. Eu vou ter que fazer mais rápido para terminar. As corças que ele fala na Bíblia, o salmista também fala em Abacuque, é um tipo de animal que ela frequenta os rochedos. Talvez ela tenha essa qualificação, ela não cai, mas ela tem que subir. Tem hora que você tem que subir a montanha, tem hora que você tem que enfrentar a adversidade, tem hora que você tem que bater de frente contra o seu sentimento, tem hora que você tem que bater de frente contra a tua burrice. Estou falando para mim também. Porque tem hora que a gente é muito inteligente. Mas essa inteligência, ela nos leva a se afogar na burrice. Porque tem certas atitudes que tiram o cântico da nossa vida. Tira o motivo da nossa vida. Tira a clareza do que Deus tem para nós. E começa os nossos olhos a ofuscar para não enxergar. Mas o segredo, irmão, muitas vezes, não é tirar a montanha de você. É Deus te dar firmeza para os seus pés subir a montanha. Um dia eu preguei sobre as aves. Galinhas não sobem
morre aonde está. Quem fica na periferia morre espiritualmente. Mas quem sobe, subirei como águia, com asas, voarei e não me cansarei. Eu tenho uma renovação, você tem. Então você precisa ir para este advento, que são as alturas. Porque Deus é maior. Porque Deus não nos livrou do tempo difícil apenas. Mas colocou uma posição de confiança na nossa vida. Para nós entrarmos e vivermos. Ah, meu irmão. Este homem Abacuque, ele revelou um segredo. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Então guarde com isso, eu vou terminar dizendo assim: se a figueira não florescer, lembra-se, Deus continua fiel. Porque quem fez a promessa, Ele há de cumprir. Passa tempo, passa qualquer situação, Ele é fiel no que Ele disse. E Deus tem dito a nós: persevere, permaneça em mim, permanecer na minha palavra, mantenha o foco, mantenha o compasso, porque se você está no exército, você não pode ser frouxo, você tem que olhar para frente e estar dentro da vestimenta, da armadura, da mesma disposição. E quando você começa a se entender que Deus vai continuar fiel com você, as coisas mudam. Se a figueira não der fruto, Deus continua a sua fonte. Não é porque alguma coisa parou que você vai deixar de prosseguir. Prossigamos e conheçamos ao Senhor. Ele tem mais. É fonte inesgotável. Os currais, se estiverem vazios, os céus continuam com seus celeiros cheios. Quando você adora no deserto, Deus abre essa disposição para você. Eu quero saber se você está vivendo um momento, talvez de escassez, um momento difícil. Pelo tempo, nós fizemos aí uma compensação. 2 tempos da vida. Tempos de Abacuque há 2.650 anos. Estamos no nosso tempo. Se preparem, irmãos. Precisamos de homens de fé, mulheres de fé, famílias de fé. Se preparem, irmãos, para que não encha comichões nos seus ouvidos. Muitas vezes uma palavra, sem ter a palavra de Deus, pode alegrar o nosso coração, mas pode ser uma armadilha. Estou falando isso porque eu já caí em armadilha. E agora eu estou dizendo, não caio mais. Eu vou prosperar dentro do que a palavra de Deus diz. O meu justo viverá pela fé. Jesus me justifica. O meu justo viverá pela fé. Ele é minha fonte. O meu justo viverá pela fé. A sabedoria vem de Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá deliberadamente. E o segredo está no que Deus disse. Eu não te chamei você para perder. Você não entrou nessa visão da palavra para perder. Você não entrou no reino do Cristo para perder. Quando falou, terminando, todavia, eu vou me alegrar no Senhor e viver as alturas, e vou acima. Foi isto que Jesus fez. Ele morreu na cruz, ressuscitou, e em Efésios diz que Ele nos colocou num lugar acima, para dizer: você é meu filho, se assente ao lado do teu Senhor, seja vitorioso. Mas enquanto tivermos esse período aqui na terra, como igreja, como família, como pessoa que trabalha, meus irmãos, o que vai ditar as suas finanças é a fidelidade, não é o governo. O que vai ditar a tua empresa vai ser Deus. Então, vamos cuidar disso com mais excelência, porque Deus quer que a nossa fonte esteja não contaminada, como estava acontecendo lá no deserto. Para! Comida, ela tem veneno. O diabo quer colocar veneno. Então vamos ter a percepção do Espírito Santo, dizendo: ainda que aconteça algumas coisinhas, eu todavia vou glorificar o Senhor. Nada vai me parar da minha caminhada, nada vai me fazer perder, porque Deus me escolheu para ser mais do que vencedores, e o seu nome é vencedor. Vamos cantar Deus de promessas.
Vem comigo aqui, Jonatinha.